Você já teve a sensação de que sua vida foi construída sobre uma mentira? Eu tive. Por 5 décadas acreditei ser viúva. Passei noites em claro chorando, rezei missas pelo homem que amei e aprendi a conviver com o luto. Mas então, aos 75 anos, descobri uma verdade que mudaria tudo. Meu nome é Salvatina de Souza Andrade e essa é a minha história. Nasci e vivi toda a minha vida em Belém do Pará, entre o cheiro forte do tacacá e o barulho dos barcos no ver-o-peso. Trabalhei desde menina para ajudar em casa, mas nunca reclamei. Aprendi cedo que a vida não é generosa com mulheres como eu. Antes de continuar, quero saber: de onde você está assistindo essa história? Deixe nos comentários. Saber que minha voz está alcançando tantos lugares me dá força para continuar. E eu prometo, você não vai se arrepender de ficar até o final. Essa história tem reviravoltas que você jamais imaginaria. Minha infância foi simples, mas cheia de amor. Meu pai era pescador, minha mãe vendia farinha na feira. Cresci ouvindo histórias dos rios, das lendas da floresta e aprendi a respeitar a força da natureza. Desde pequena, sonhava em estudar, mas a vida tinha outros planos para mim. Aos 22 anos, me casei com Antônio. Ele era um homem forte, trabalhador, sempre tinha um sorriso no rosto. Nos conhecemos na feira, onde ele vendia peixe e eu ajudava minha mãe. Foi um amor rápido, intenso. Logo veio nosso filho, João, e eu acreditava que a felicidade era eterna. Nosso lar era humilde, uma casa de madeira sobre palafitas, mas era nosso. Aos domingos, Antônio gostava de pescar no rio e trazer peixe fresco para o almoço. João ainda era bebê, e eu via nos olhos do meu marido o orgulho de ser pai. Era uma vida simples, mas eu não queria mais nada. Até que, em um dia comum, tudo mudou. Antônio saiu de casa cedo, dizendo que precisava buscar um pagamento atrasado com um patrão. Me deu um beijo na testa, disse que voltaria antes do anoitecer. Mas a noite chegou, a madrugada veio e ele nunca mais voltou. No começo pensei que algo tinha acontecido. Um assalto? Um acidente? Passei 2 dias sem dormir, andando pela cidade, perguntando nas feiras, delegacias e hospitais. Mas ninguém sabia nada. Antônio simplesmente desapareceu no ar, como se nunca tivesse existido. Meu coração recusava a verdade. Eu chorava de desespero, agarrando a camisa dele que ainda estava no varal. Meu marido não me abandonaria. Ele me amava. Ele amava nosso filho. Mas o tempo foi passando e as pessoas começaram a me olhar com pena. Aos poucos, a cidade inteira passou a acreditar no pior. Antônio estava morto. Talvez tivesse sido assaltado e jogado no rio. Talvez tivesse embarcado em um barco errado e sumido na imensidão da floresta. Não havia corpo, não havia pistas. Só o vazio. A igreja fez uma missa de 7º dia. Eu fui segurando meu filho no colo sem conseguir aceitar. Passei anos esperando uma notícia, um sinal, algo que me fizesse acreditar que meu marido ainda estava vivo. Mas o tempo foi cruel. Eu precisei continuar. João precisava de mim. Virei feirante no ver-o-peso, vendendo ervas e peixe seco. Também lavei roupa para famílias ricas. Cada centavo era para garantir que meu filho tivesse algo para comer. Eu já não chorava mais. Minha dor se transformou em trabalho. Aos poucos, aceitei meu destino. Viúvas como eu eram comuns. Homens desapareciam no rio, morriam sem deixar rastros. A cidade me via como uma mulher forte, batalhadora, e eu comecei a acreditar nisso também. O passado era um fantasma que eu evitava olhar. Os anos passaram. João cresceu, estudou, se tornou advogado. Meu menino venceu na vida. Olhando para ele, eu sentia que tinha cumprido meu papel. Ele nunca conheceu o pai, mas eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Eu tinha 75 anos quando tudo mudou. Estava sentada na frente de casa, costurando,
quando João chegou com um papel nas mãos. O rosto dele estava pálido. Eu sabia que algo estava errado. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Meu coração acelerou. Ele colocou o papel na minha mão. Era um documento de cartório. Li devagar, sem entender. Nome: Antônio Andrade. Estado civil: casado. Local: Manaus, Amazonas. Meus dedos tremiam. Mãe, o pai nunca morreu. O chão sumiu sob meus pés. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 50 anos. 50 anos chorando um homem que nunca esteve morto. 50 anos vivendo um luto que nunca foi real. Meus olhos ardiam, minha cabeça girava. Meu filho segurou minha mão. Ele está vivo, mãe, casado com outra família. O mundo girava ao meu redor, mas uma coisa ficou clara. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Eu precisava encontrar Antônio. Eu me levantei devagar, sentindo o peso de 5 décadas nas costas. Uma dor que eu achava que já tinha suportado voltou como um vendaval. Eu nunca imaginei que minha vida ainda aguardava essa reviravolta. Mas agora, eu teria que encarar a verdade. Olhei para meu filho. Ele esperava minha reação. Mãe, o que a gente faz agora? Respirei fundo, sentindo o ar pesar no peito. A gente vai para Manaus. Eu preciso olhar nos olhos dele. Preciso ouvir da boca dele por que fez isso. O destino estava me chamando de novo. Durante 50 anos vivi no escuro. Mas agora era hora de enfrentar a verdade. Peguei minha bolsa, olhei para minha casa, para minha vida. E sem hesitar respondi: vamos encontrar esse homem. Nunca imaginei que, aos 75 anos, estaria arrumando uma mala para enfrentar um fantasma do passado. Enquanto dobrava minhas roupas, meus dedos tremiam. Não de medo, mas de revolta. 50 anos. Quanto tempo eu perdi chorando por um homem que sequer merecia meu luto? João comprou as passagens de avião. Seria minha primeira vez voando. Meu coração batia acelerado, mas não era pelo medo de altura. Era a ansiedade de olhar nos olhos daquele que destruiu minha vida. O que ele diria? Negaria tudo? Se esconderia? Eu precisava saber. A viagem foi silenciosa. Meu filho me olhava com preocupação, mas não dizia nada. Talvez estivesse esperando que eu desmoronasse. Mas eu não choraria mais. O luto acabou no momento em que vi aquele documento. Agora, só restava a verdade. E eu estava pronta para ela. Quando o avião pousou em Manaus, senti o calor forte do norte me envolver. Diferente do calor de Belém, esse parecia pesar ainda mais no meu peito. Minha mente rodava com perguntas. Ele ainda se lembraria de mim? O que eu significava para ele? E, principalmente, por quê? João já tinha descoberto o endereço. Antônio vivia em um bairro tranquilo, longe do centro. Pegamos um táxi e cada metro percorrido parecia me puxar mais fundo em um buraco de sentimentos confusos. Eu queria gritar, queria fugir, mas não podia mais voltar atrás. Quando o carro parou, fiquei sem ar. Lá estava a casa dele, pequena, bem cuidada, com plantas na varanda. Tudo normal demais. Eu imaginava que um homem que destruísse uma família viveria cercado de arrependimento. Mas não. Ele seguia com sua vida como se nada tivesse acontecido. A porta se abriu. Meu coração parou. Um homem de cabelos brancos, um pouco curvado, surgiu na entrada. Era ele. O rosto estava mais velho, mas os olhos... Aqueles olhos eram os mesmos. Os mesmos que um dia me prometeram amor eterno. E naquele instante, ele me viu. O tempo congelou. Por um momento, achei que ele fosse negar me reconhecer. Mas não. O choque estava estampado em seu rosto. Seus lábios tremeram e ele sussurrou: Salvatina? Apenas um nome dito como um sopro. Um nome que ele apagou da própria vida. Meus pés pesaram no chão. Olhei nos olhos dele e não senti saudade. Não senti dor. Apenas uma pergunta queimava dentro de mim. Por quê? Minha voz saiu firme, mas carregada de anos de mágoa.
Ele abaixou a cabeça, e eu soube naquele momento, ele nunca teve coragem. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Então, uma voz feminina surgiu atrás dele. Amor, quem é? Meu peito apertou. Amor. Ele seguiu em frente, encontrou outra mulher e criou uma nova família. Enquanto isso, eu fiquei sozinha, carregando a dor de um abandono que nunca existiu. A mulher apareceu na porta. Devia ter uns 65 anos, aparência tranquila, sorriso acolhedor. Ela me olhou sem entender, depois encarou Antônio, esperando uma explicação. E foi nesse momento que eu vi a verdade. Ele nunca contou para ninguém sobre mim? Eu era um segredo. Ele pigarreou tentando falar, mas nenhuma palavra saía. Vi o pânico crescer em seus olhos. Ele me olhava como se eu fosse um fantasma do passado, uma assombração que veio cobrar uma dívida que ele nunca pagou. E talvez fosse exatamente isso. Dei um passo à frente. Minha voz saiu cortante. Conta pra ela, Antônio. Conta como você me deixou sozinha com um bebê nos braços, chorando por um homem que nunca morreu. Sua esposa regalou os olhos. Ele engoliu em seco. Pela primeira vez, vi medo nele. O silêncio pesava. Então, ele balançou a cabeça devagar e murmurou. Eu não sabia como voltar. As palavras saíram fracas, vazias. Minha revolta cresceu. Não sabia como voltar? Repeti, minha voz tremendo. Então foi mais fácil fingir que a gente nunca existiu? Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele olhou para a esposa, que agora o encarava como se nunca o tivesse visto antes. A mulher cruzou os braços e perguntou: Antônio, do que ela está falando? Mas ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, como um homem vencido. Senti uma força estranha tomar conta de mim. Durante 50 anos chorei por esse homem. Sofri, trabalhei, vivi carregando um luto que não era real. Mas agora, vendo-o tão pequeno, tão patético, percebi algo. Ele nunca foi forte o suficiente para merecer minhas lágrimas. Minha raiva se transformou em algo diferente. Não era perdão. Eu nunca perdoaria o que ele fez. Mas, de repente, percebi que não precisava mais dessa resposta. Eu não precisava ouvir justificativas esfarrapadas. Eu não queria mais nada dele. Olhei para meu filho. João estava imóvel, assistindo tudo, como se finalmente entendesse a dor que carreguei. Segurei sua mão. Vamos embora. Meu tom foi sereno, definitivo, e naquele instante soube que nunca mais olharia para trás. Quando virei as costas, ouvi Antônio soluçar baixinho, mas não parei. Não me virei. Saí daquela casa com a alma leve. Durante anos fui prisioneira de uma história inacabada. Mas agora essa história terminou. E quem fechou o livro fui eu. O caminho de volta parecia diferente. Pela primeira vez, não me senti viúva, não me senti abandonada. Me senti livre. Minha vida não estava mais presa ao passado. Eu finalmente podia viver sem olhar para trás. Se você acha que essa história já teve sua maior reviravolta, está enganado. O que aconteceu depois desse dia mudou minha vida de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Fique comigo até o final, porque essa história ainda tem muito para revelar. O silêncio no táxi era pesado. João dirigia o olhar pela janela, pensativo. Eu sentia o coração acelerado, mas não de raiva. Era algo diferente. Pela primeira vez em 50 anos, eu me sentia no controle da minha própria história. E isso me assustava e libertava ao mesmo tempo. Você está bem, mãe? João perguntou, quebrando o silêncio. Olhei para ele e percebi o quanto meu filho havia carregado esse peso comigo. Ele cresceu ouvindo histórias sobre um pai que nunca existiu de verdade. O luto não foi só meu, foi dele também. Estou, meu filho, respondi com um pequeno sorriso. E pela primeira vez não estava mentindo. O passado não podia mais me prender. Eu já sabia tudo o que precisava saber. Não existia mais um buraco no meu peito.
Existia apenas o desejo de viver. Chegamos ao hotel. Entrei no quarto e me olhei no espelho. A mulher refletida ali não era a mesma que chegou a Manaus. Era uma mulher que sobreviveu a algo muito maior do que um abandono. Eu passei a vida achando que era uma viúva, mas a verdade era mais simples. Eu fui livre esse tempo todo. No dia seguinte, tomamos café na recepção do hotel. João sugeriu voltarmos para Belém no próximo voo, mas algo dentro de mim me fez hesitar. Quero ficar mais um dia, disse. Ele me olhou curioso, mas não questionou. Talvez ele soubesse que eu ainda tinha algo para resolver comigo mesma. Saí para caminhar. Manaus era uma cidade viva, cheia de sons e cheiros diferentes dos de Belém. Passei pelo mercado municipal, vi o movimento das pessoas, escutei vendedores chamando fregueses. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava preocupada com o passado. Apenas observava o presente. Parei em um pequeno café. Pedi um café preto e me sentei perto da janela. Foi ali, entre um gole e outro, que vi uma mulher idosa sentada sozinha, olhando para um anel no dedo. Seus olhos estavam marejados. Eu não precisava saber sua história para entender sua dor. Levantei-me e, sem pensar muito, me aproximei. "Posso me sentar?" perguntei. Ela me olhou surpresa, mas assentiu. Assim, duas desconhecidas compartilharam uma mesa e um silêncio cheio de significados. Às vezes, não é preciso palavras para saber que alguém entende sua dor. Conversamos. Seu nome era Dona Estela. Viúva há mais de 30 anos. Ela me contou sobre seu marido, sua saudade, sua solidão. E conforme ela falava, percebi que a vida tem um jeito estranho de nos colocar diante das pessoas certas nos momentos certos. "Às vezes acho que não sei mais quem sou sem ele", ela disse. Peguei sua mão com delicadeza. "Você é mais do que a mulher que perdeu alguém, Estela. Você ainda está aqui. Ainda há tempo para descobrir quem você é." Quando terminei de falar, percebi que aquelas palavras eram tanto para ela quanto para mim. Nos despedimos e senti que, de alguma forma, aquela conversa foi um presente. Voltei para o hotel com um novo pensamento na cabeça. Minha história não terminou em Antônio. Ainda havia vida para ser vivida. E pela primeira vez, eu queria descobrir o que vinha depois. Quando entrei no quarto, João me esperava com um olhar curioso. "Pronta para voltar para casa, mãe?" Respirei fundo e sorri. "Sim, meu filho, mas acho que dessa vez vou voltar diferente." Ele riu. "Diferente como?" Pensei por um segundo. "Dessa vez vou voltar leve." Voltamos para Belém no dia seguinte. Enquanto o avião subia, olhei pela janela e senti uma estranha paz. Eu estava deixando Manaus para trás, mas não com um coração pesado. Eu estava levando comigo um aprendizado que nunca imaginei que teria. Eu nunca fui viúva. Eu sempre fui livre. Minha casa parecia diferente quando entrei. As paredes eram as mesmas, o cheiro do café ainda preenchia o ar. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Passei a mão pela mesa da cozinha, lembrando de todas as noites em que chorei sozinha. E soube ali mesmo que nunca mais faria isso. No dia seguinte, acordei cedo e fui até o Ver o Peso. O mercado estava como sempre, cheio, barulhento, vivo. Caminhei entre as barracas, sentindo o cheiro forte das ervas, dos peixes, das frutas. Pela primeira vez, eu estava ali sem o peso da saudade no peito. Uma ideia começou a crescer dentro de mim. Algo novo, algo que nunca tive coragem de fazer. Voltei para casa, fiz um café, sentei-me na varanda e pela primeira vez em 50 anos fiz planos para o futuro. Eu queria mais. Eu merecia mais. Se eu passei 50 anos vivendo no passado, agora queria viver o presente. E quem sabe, construir um futuro diferente. Não importava a minha idade. Eu ainda tinha tempo, ainda tinha forças e, acima de tudo, ainda tinha sonhos. Se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Quero saber o que essa história fez você sentir, porque no fim das contas,
Histórias como a minha não são apenas memórias, são lições de vida. Os dias depois da viagem pareciam mais leves. Pela primeira vez em 50 anos, acordei sem aquele peso no peito, sem sentir que carregava um luto eterno. Mas um pensamento começou a crescer dentro de mim. Se não sou mais a viúva de Antônio, então, quem sou eu agora? Minha casa parecia grande demais para mim. João já tinha sua vida, e eu passei tanto tempo sobrevivendo que nunca aprendi a simplesmente viver. Me sentei na varanda observando o movimento da rua. Eu queria fazer algo, mas o quê? Ainda havia tempo para mim? No dia seguinte, decidi sair sem rumo. Precisava sentir a cidade de novo, me lembrar de quem eu era além da dor. Caminhei pelas ruas de Belém até chegar a uma pracinha. Lá, vi um grupo de crianças sentadas em um banco, rindo e brincando. Uma cena simples, mas que mexeu comigo. Me aproximei devagar e logo percebi que algumas delas seguravam livros velhos, amassados. Uma menina folheava um, mas sem muita pressa, como se estivesse tentando entender as palavras. Então, ouvi um dos meninos perguntar: "O que está escrito aqui?" E ninguém soube responder. Senti um aperto no peito. Naquele instante, um estalo veio na minha mente. Quantas crianças cresciam sem aprender a ler de verdade? Quantas tinham sonhos grandes, mas nunca teriam a chance de realizá-los, porque ninguém estendeu a mão para ensinar? Peguei um dos livros e me sentei ao lado da menina. "Quer que eu leia para vocês?" Eles me olharam desconfiados, mas curiosos. Então comecei. Li cada palavra com calma, contando a história com emoção. Aos poucos, as crianças foram chegando mais perto, vidradas. Quando terminei, um dos meninos, Pedro, me olhou com os olhos brilhando. "A senhora pode ensinar a gente a ler?" Meu coração apertou. Encarei aqueles pequenos rostos tão cheios de vontade de aprender. E naquele momento, soube a resposta. Voltei para casa diferente. Algo dentro de mim se acendeu. No dia seguinte, comprei alguns cadernos e voltei para a pracinha. Quando as crianças me viram, correram até mim. "A senhora veio mesmo!" Sorri. "Claro, hoje vamos começar de verdade." E assim começou minha nova missão. Todos os dias eu ia até a pracinha com meus livros e cadernos. Aos poucos, as crianças passaram a me esperar. Algumas traziam irmãos menores, outras chamavam amigos, e sem perceber, minha vida se encheu de significado outra vez. No começo, tudo era improvisado. Usávamos pedaços de papelão para escrever e o chão como mesa. Mas o aprendizado acontecia. Vi pequenos olhos brilharem ao decifrar as primeiras palavras. Vi sorrisos surgirem quando conseguiam escrever seus próprios nomes. Com o tempo, as mães das crianças começaram a aparecer. Algumas perguntavam o que eu estava fazendo, outras apenas observavam de longe. Até que um dia, uma delas, Dona Lúcia, se aproximou e perguntou baixinho: "A senhora acha que eu também posso aprender?" Senti um nó na garganta. O problema não era só com as crianças. Quantas mães cresceram sem ter a chance de aprender? Segurei as mãos de Dona Lúcia e sorri. Nunca é tarde. A partir daquele dia, minhas aulas se multiplicaram. Agora eu ensinava mães e filhos ao mesmo tempo. Minha história começou a se espalhar. Pessoas passaram a deixar livros, cadernos e lápis na pracinha. Alguns professores aposentados apareceram para ajudar. O que começou como um gesto pequeno virou algo muito maior. Eu nunca imaginei que ensinaria alguém na vida. Mas ali estava eu. Um dia, João apareceu enquanto eu dava uma aula. Ele ficou ali, parado, me observando. Quando terminei, ele se aproximou emocionado. "Mãe, a senhora criou algo incrível." Segurei suas mãos. "Eu só estou retribuindo o que a vida me deu, meu filho." João insistiu que eu desse um nome para o projeto. No começo, recusei. Dizia que era apenas algo pequeno. Mas ele não aceitou essa resposta. Então, depois de pensar muito, escolhi: Palavras que Transformam.
porque era isso que eu via acontecer todos os dias. No dia que a primeira criança leu um livro sozinha, chorei como não chorava há anos, porque percebi que minha vida não foi feita de perdas, foi feita de recomeços. Tudo o que vivi me trouxe até aquele momento, até aquele propósito. Se eu tivesse parado minha vida no abandono, nunca teria chegado até aqui. Nunca teria descoberto que ainda havia muito a fazer. Nunca teria entendido que um novo começo pode surgir quando menos esperamos. Se você acha que já viveu tudo o que tinha para viver, pense duas vezes. Sempre há tempo para transformar sua história. Sempre há tempo para ensinar, para aprender, para recomeçar. Você só precisa dar o primeiro passo. Os dias foram se transformando em semanas e minha pequena turma crescia. No começo, éramos só algumas crianças e mães sentadas na pracinha. Mas antes que eu percebesse, novos alunos começaram a chegar. Jovens, adultos, idosos. A vontade de aprender não tem idade. Meu coração se enchia de alegria ao ver cada um deles segurando um lápis, decifrando palavras, formando frases. Mas ensinar não era fácil. Muitos chegavam desmotivados, achando que era tarde demais para aprender. Foi aí que percebi. Meu maior papel não era só ensinar, era dar esperança. Uma das mulheres, Dona Nair, tinha 68 anos. Trabalhava como empregada doméstica desde menina e nunca teve chance de estudar. A senhora acha que ainda dá tempo? Ela me perguntou com os olhos marejados. Segurei suas mãos e respondi. Sempre dá tempo, Dona Nair. Ela começou devagar, errando mais do que acertava. Mas, dia após dia, as letras começaram a fazer sentido para ela. Até que, em uma tarde, segurando um pedaço de papel amassado, ela conseguiu ler uma frase inteira sozinha. E então chorou. Chorou como se tivesse acabado de renascer. Foi nesse dia que percebi o poder do que estava fazendo. Ler não era só juntar letras, era liberdade. Era permitir que uma mãe lesse um bilhete do filho, que um avô assinasse seu nome sem precisar de ajuda, que uma mulher como Dona Nair provasse para si mesma que era capaz. Mas ensinar ao ar livre nem sempre era fácil. Quando chovia, tínhamos que cancelar. Alguns dias, o calor era tão forte que ninguém conseguia se concentrar. Então, João sugeriu algo inesperado. Mãe, por que não conseguimos um espaço de verdade? Pensei naquilo a noite toda. Um lugar fixo, um espaço onde ninguém precisasse se preocupar com o tempo, onde pudéssemos guardar livros, quadros, material. Mas como eu conseguiria isso? Eu não tinha dinheiro, não tinha apoio, só tinha vontade. No dia seguinte, decidi pedir ajuda. Conversei com um amigo de João que trabalhava na prefeitura. Contei minha história, falei sobre as aulas na pracinha, sobre como aquilo estava mudando vidas. Ele ouviu tudo em silêncio e então disse: "Vou ver o que posso fazer." 2 semanas depois, recebi uma ligação. Um pequeno prédio abandonado, que antes funcionava como um centro comunitário, estava disponível. Se eu quisesse, poderia usá-lo para o projeto. Meu coração disparou. Aquele lugar poderia ser um novo começo para todos nós. Fui ver o prédio. As paredes estavam descascadas, o chão sujo, as janelas enferrujadas. Mas eu não via aquilo. Eu via um futuro. Um espaço onde analfabetos se tornariam leitores. Onde crianças aprenderiam suas primeiras palavras. Eu vi um sonho ganhando forma. A notícia se espalhou pelo bairro. Vizinhos, alunos e até desconhecidos vieram ajudar. Pintamos as paredes, consertamos cadeiras, limpamos cada canto daquele lugar. Eu nunca tinha visto tanta gente reunida por um propósito tão bonito. E então, finalmente, o dia da inauguração chegou. Entrei naquela sala e vi o que tínhamos construído juntos. Livros doados enfileirados nas prateleiras, um quadro negro no centro, mesas simples, mas cheias de possibilidades. Meu coração se encheu de orgulho. Quando abri as portas, os alunos entraram com os olhos brilhando. Para muitos,
Era a primeira vez que estavam em uma sala de aula. A primeira vez que sentiam que pertenciam a um lugar onde aprender era possível. O primeiro passo de um futuro novo. Dona Nair foi a primeira a escrever no quadro. Tremendo, segurou o giz e escreveu seu nome com letras grandes e trêmulas. Quando terminou, virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu consegui, professora. Meu peito se apertou. Eu nunca me senti tão feliz. Naquele momento, percebi que minha vida tinha tomado um rumo que eu jamais poderia imaginar. Durante anos, achei que tinha sido deixada para trás. Mas, na verdade, eu estava sendo preparada para algo maior. Algo que me faria realmente feliz. Se alguém me dissesse anos atrás que aos 75 anos eu me tornaria professora, eu teria rido. Mas a vida tem caminhos inesperados. E às vezes, o que achamos ser o fim é apenas o começo de uma nova história. Se você tem um sonho, um desejo guardado, uma vontade de fazer algo novo, não se prenda ao passado. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mudar uma vida, seja a sua ou a de outra pessoa. Se essa história te tocou de alguma forma, me conte nos comentários. Quero saber o que você aprendeu com ela, porque no fim das contas, a maior lição que podemos deixar no mundo é aquela que muda vidas. Os meses passaram e meu pequeno espaço de alfabetização se tornou um ponto de encontro de sonhos. O que antes era apenas um grupo de crianças e mães na pracinha, virou algo muito maior. Pessoas vinham de bairros distantes porque ouviram falar da professora que ensinava com o coração. Eu nunca pensei que um dia seria chamada de professora. Mas ali estava eu, com minha prancheta nas mãos, ajudando uma senhora de 70 anos a assinar seu nome pela primeira vez. E naquele instante, percebi que ensinar não era só um ato. Era uma forma de curar cicatrizes invisíveis. Cada pessoa que chegava carregava uma história. Seu Sebastião, um pescador que passou a vida sem saber ler os letreiros dos barcos. Marina, uma jovem mãe que dependia dos outros para preencher formulários no posto de saúde. Cada um deles me ensinava algo novo sobre coragem. Mas meu coração quase parou quando vi uma aluna inesperada entrar na sala. Era uma mulher de olhar tímido, de vestido simples e sandálias gastas. Demorei 1 segundo para reconhecê-la, mas quando ela levantou os olhos, tive certeza. Era a esposa de Antônio. Por um instante não soube como reagir. Ela hesitou na porta como se esperasse que eu a expulsasse. Mas ao invés disso, caminhei até ela com um sorriso. Seja bem-vinda. Seus olhos se encheram de lágrimas. A senhora me aceitaria aqui? Minha resposta veio sem pensar. Aqui todos têm um lugar. Ela se sentou tímida entre as outras alunas. Naquele momento percebi que meu passado não precisava ser um peso. Ele podia ser uma ponte. Ensinar a esposa de Antônio não era sobre ele, era sobre mim, sobre quem eu me tornei. Eu escolhi não carregar rancor. Eu escolhi libertação. Naquela noite, depois da aula, me sentei na varanda e olhei para o céu estrelado. Tantas noites passei ali, afundada em mágoas. Agora, cada estrela parecia brilhar mais forte. Pela primeira vez em décadas, eu sentia que não devia mais nada ao passado. O projeto crescia. Um dia, recebi uma visita inesperada. Uma mulher bem vestida entrou na sala e observou tudo. Quando a aula acabou, ela veio até mim com um sorriso. Sou Carolina, da Secretaria de Educação. Quero falar sobre seu trabalho. Contei minha história. Falei sobre os desafios e das vidas que estavam sendo transformadas. Carolina me ouviu atentamente e então pegou um papel da bolsa. Queremos apoiar esse projeto. Podemos fornecer materiais, voluntários e até um espaço maior, se a senhora aceitar. O papel tremia nas minhas mãos. Era um contrato formalizando o meu projeto dentro de um programa educacional da cidade. O que começou com meia dúzia de crianças sentadas no chão agora se tornava algo reconhecido, algo oficial. Olhei para meus alunos e soube minha resposta. No dia da inauguração do novo espaço,
Fiquei na porta observando as pessoas chegarem. O lugar era amplo, iluminado, com lousas novas, cadeiras confortáveis, prateleiras cheias de livros, mas nada disso importava tanto quanto os olhos brilhantes dos meus alunos. Dona Nair segurava um diploma simples, mas para ela aquilo era um troféu. Seu Sebastião lia em voz alta o nome do neto no caderno. Pedro, aquele menino curioso que um dia me pediu para ensinar a ler, agora ajudava os mais novos. Meu coração se encheu de orgulho. João me abraçou forte. Mãe, olha o que a senhora fez. Sorri emocionada. Não, meu filho, olha o que eles fizeram. Porque aquilo nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre eles. Sobre cada pessoa que encontrou um novo caminho através das palavras. Naquela noite, voltei para casa e me sentei na varanda, exatamente onde minha história começou. Por tantos anos, vivi presa ao passado. Me perguntei, e se? Tantas vezes que esqueci de olhar para frente. Mas agora tudo fazia sentido. Antônio era apenas uma lembrança distante. Eu não sentia mais raiva nem tristeza. Só uma gratidão imensa pela vida que construí sem ele. Porque eu nunca precisei ser esposa de ninguém para ser forte. Eu sempre fui suficiente sozinha. E sabe de uma coisa? Eu ainda tenho sonhos. Talvez eu nunca pare de ensinar. Talvez eu escreva um livro. Talvez eu viaje, veja o mar de novo, conheça histórias novas. Porque enquanto houver vida, há espaço para recomeçar. Se você ouviu minha história até aqui, quero que leve isso com você. Nunca aceite que a vida acabou só porque o tempo passou. Sempre há um novo caminho esperando para ser trilhado. Sempre há uma nova chance de ser feliz. E agora eu te pergunto, qual é o seu recomeço? O que você ainda sonha em fazer? Escreva nos comentários. Compartilhe sua história. Porque eu aprendi que quando dividimos nossas experiências, inspiramos outras pessoas a nunca desistirem. A vida é um livro e cada dia é uma nova página. Eu achava que meu capítulo final já estava escrito, mas descobri que a história só termina quando a gente decide parar de escrever. E eu ainda tenho muito para contar.